Esse é um exercício bastante simples, similar ao exercício 5, onde a gente aborda a questão de carga ou resistência equivalente, no caso aqui, né? Então, o que nós estamos querendo fazer é simplificar um circuito mais complexo num circuito mais simples. E para isso, a gente quer encontrar a carga equivalente que a fonte enxerga, certo? Então, a gente quer encontrar qual é uma carga equivalente que essa fonte está enxergando sem a complexidade dos múltiplos bipolos aí. Para encontrar essa carga equivalente, a gente vai focar em encontrar a relação de tensão sobre corrente, porque isso resulta, pela lei de Ohm, no valor de resistência equivalente. Então, nossa missão é equacionar esse circuito de cima e encontrar essa relação tensão sobre corrente, certo? O circuito de cima, ele tem uma série de bipolos em paralelo, né? E ele está conveniente para a aplicação da lei de Kirchhoff das correntes. Nós temos nesse circuito apenas 2 nós, porque na verdade todos esses bipolos compartilham o mesmo par de nós. Então aqui é o nó A, aqui é o nó A, aqui é o nó A e assim por diante, da mesma maneira aqui embaixo. É um circuito com 2 nós, a gente vai equacionar n menos 1 equações, portanto a gente só vai equacionar um único nó para esse circuito. Para isso, eu vou assumir a convenção de que correntes que entram são negativas, correntes que saem são positivas. Para o nó A, eu já tenho a corrente IS devidamente identificada e me resta encontrar as correntes do bipolo 1, 2, 3 e 4. As correntes desses bipolos podem ser obtidas por meio do valor da tensão fornecida entre os pontos A e B pela fonte de tensão Vs, dividido pelo valor da resistência, né? Então, assim, eu consigo encontrar a corrente de cada ramo. Vai ser Vs sobre R1, Vs sobre R2 e assim por diante. Então, equacionando o nó A, nós temos menos IS, uma corrente que entra, mais Vs sobre R1, mais Vs sobre R2, mais Vs sobre R3, mais Vs sobre R4. Eu estou buscando a relação Vs sobre S. Então, eu vou remanejar os termos da equação. Num primeiro momento, eu vou colocar Vs em evidência. 1 mais R3, mais 1 sobre R4. Tudo isso igual a IS. Portanto, eu vou ter que Vs sobre IS, que é a minha resistência equivalente, vai ser igual a o inverso da soma dos inversos dos bipolos em paralelo. Talvez alguns de vocês já tenham reconhecido algo que vocês já tenham visto lá nos cursos de eletricidade básica do ensino médio, que é uma típica resistência equivalente de uma sucessão de resistências em paralelo, né? Se ao invés de 4 bipolos nós tivéssemos apenas 2, a nossa resistência equivalente seria expressa como 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, que simplificadamente é R1 sobre R2, R1 mais R2, certo? Então, vocês devem se recordar aí desse resultado que muitos de vocês devem utilizar desde lá do ensino médio, né? Então, essa aqui é uma forma geral, a gente pode, inclusive, desenvolver um pouco mais isso aqui, mas vale guardar o desenvolvimento dessa resistência equivalente, que resulta em o inverso da soma dos inversos das resistências em paralelo.